Olá, como você Oi! está? Como que estão Ah, as coisas? tudo bem? Quanto tempo, Muito né? tempo. Deixa eu pegar uma luz. Pronto, pegou melhor a luz aqui agora. Pronto, Isso, ficou melhor agora. Faz tempo, que mas te bom. acompanho. Teu trabalho tá lindo, Eu tô... lindo, 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 lindo. Não, e o seu também, né? Super animada. A turma fala, você Tô gostando de é, ver. eu sou animada. A turma fala, Sônia, você é animada. Mas é Que coisa gostoso. Não, é boa. gostoso. Uhum, É gostoso. Eu tenho uma animação. Eu falo que eu já acordo animada. Eu falo isso. E é interessante sim. que eu tenho aí, para quem está ouvindo, né? Eu tenho uma netinha que é animada do mesmo jeito. Ela é, Uhum. eu falo que a genética levou, gente. É uma netinha que é bom dia, acorda assim, com a corda toda. É muito interessante. Sim. Aham. Que muito Coisa obrigada. boa. Gratidão por você Eu ter que me agradeço. convidado. Fico muito feliz, tá? É sempre um Eu que prazer agradeço. trabalhar com Sim. você, gente. É muito legal. O seu trabalho eu fico encantada, gente. Mulherada que está Que bom. assistindo, é muito gostoso o trabalho. A tua arte é muito linda, expressa muito da sua alma, da alma feminina. Ela traz, né, esse Sim, feminino gostoso. Então, né, sim. porque hoje muitas vezes a gente deixa de ser feminina, vai para o lado masculino, mas é muito linda a sua arte e ele mostra a feminina, Obrigada. mostra o feminino, Obrigada, querida. mostra o feminino. É fruto de uma longa jornada, sabe? É um trabalho muito verdadeiro, assim, um trabalho da alma mesmo, sabe? Uhum. E eu sinto que é um propósito mesmo, né? Por isso que às vezes me forço a estar aqui. Porque, para falar a verdade, eu não sou muito de estar diante das câmeras, sabe? Eu gosto muito de pintar, eu gosto muito de escrever, né? A minha vibe é mais no, por trás das câmeras, mas chega um momento que o propósito fala mais alto, né? E a gente sente um chamado de compartilhar. E hoje eu senti forte esse chamado, né? Porque acabei de lançar o livro, né, na Amazon, achei super bacana, assim, foi algo que veio de uma forma muito natural, sabe, Sônia? Até uma cliente minha que é muito sensitiva, ela me falou um tempo antes que tinha me visto escrevendo um livro. Quando eu ainda tinha uma vaga ideia de que talvez eu poderia escrever, a menina viu concretamente. Ela falou, Bárbara, eu vi isso claramente. Você estava lá, estava com uma roupa assim, de batom vermelho, escrevendo um livro. Então, eu sinto. E aí aconteceu, né, de uma forma super natural. Já estou com um outro livro para escrever, que está vindo, sabe? E tudo com o propósito mesmo de compartilhar toda a jornada, né? Que é uma jornada longa. E eu sinto que você também trilhou uma jornada. Eu sinto uma verdade no seu trabalho, sabe? Como assim? Porque a gente vê muito terapeutas que trabalham muito no nível teórico, né? Uhum. Mas quando a gente começou a conversar e eu senti que você tem uma verdade também, tem uma jornada que foi trilhada, né? E isso faz toda a diferença, né, Faz Sônia? toda a diferença e eu acho interessante. E é isso que é gostoso compartilhar, é justamente a palavra que você falou, que é o chamado. Eu senti o chamado, minha alma chamou. Então a gente tem uma missão. Eu creio muito nisso, gente. Eu tenho uma crença disso, que é você tem uma missão. E não adianta você querer fugir dela, porque uma hora você vai ter de dar conta dela. Então, isso que eu vejo, por exemplo, em você, em alguns outros terapeutas também, eu vejo essa missão. Olha, eu estou seguindo a minha missão. Eu preciso colocar isso para fora. E você faz. Uhum. Eu falo que a minha missão, eu sempre me vejo ensinando. Então, quando faço as minhas consultas terapêuticas, quando vêm meus clientes,
eu ensino, eu passo para eles o pulo do gato, eu não tenho essa. Eu passo na internet, não tem. A minha missão é ensinar. E é isso, é ensinar as pessoas para que elas possam se transformar. E você passa isso nos seus Sim. livros, você passa isso na tua arte. Então, eu acho que isso, gente, é muito verdadeiro. Quando a gente encontra isso, como a Baba falou, não dá para jogar fora. Procure, eu falo sempre isso, procure um profissional que você se identifica e que ele está preocupado em viver a missão dele e te ajudar. Não te salvar, Sim. mas te ajudar de alguma maneira. Porque aí você. E sim, eu costumo dizer também que só o fato da gente trilhar a nossa missão, né, e a gente ocupar o nosso lugar no mundo, né, dentro e fora de nós, automaticamente a gente já está cumprindo a nossa parte, porque só da gente estar aqui, Sim. né, Sônia? Só da nossa frequência energética estar aqui, da gente estar compartilhando, estar trocando, e que depois quem vai ver esse vídeo vai usufruir dessas conquistas, né? Vai usufruir dessa Sim. energia, né? Que a gente traz, né? Que hoje a gente vai conversar muito Vamos, sobre a energia da mãe vamos selvagem, né? conversar. Essa mãe selvagem, gente, é importante. Eu estava respondendo agora, eu acabei uma aula e estava respondendo agora para uma cliente. Eu não uso mãe selvagem, eu uso outro termo, mas exatamente eu estava falando sobre isso. Eu estava conversando com ela porque ela estava num desespero e eu estava escrevendo, justamente falando para ela, escrevendo para ela o quanto Uhum, você tem de aceitar essa mãe selvagem, tomar essa mãe selvagem. Não é nem aceitar, é tomar essa mãe selvagem. Que ela também faz parte sim, de você. Deu exatamente, com certeza. 50% bem. Quando a mamãe deu cinquenta por Sim, cento dela, é, ela deu cinquenta por é, cento de todas as gerações. Veio o lado boazinha e veio o lado selvagem. Você sim, foi. E sim. você tem de casar e amar esses dois lados. Sim. Inclusive, eu vou pegar aqui a pintura, antes da gente começar a se apresentar, eu vou pegar uma pintura, a pintura está emoldurada, né? Mas eu vou pegar aqui uma imagem, que é a imagem da Baba Yaga que eu pintei, que eu acho que ela representa muito isso que você está falando, sabe? Que é a metade boazinha e a metade selvagem, né? A metade é, Baba Yaga. E aí eu queria que a gente começasse a se apresentar, né, Sônia? Para as pessoas saberem, assim, quem somos nós. Tem muita gente entrando, sejam bem-vindas todas. Muita gratidão, né? Isso. Por estarem prestigiando aqui o nosso encontro, o nosso trabalho. E, bom, meu nome é Baba Vargas, nome artístico, né? Meu nome original é Bárbara Mendes Vargas. Eu venho de uma longa jornada de autoconhecimento, uma jornada profunda, né? Eu fui executiva há muitos anos, tive a minha empresa, atendi várias empresas, fui do mundo corporativo, mas fiz uma transição de carreira. Eu me tornei terapeuta, morei na natureza por um tempo, né? Descobri muitas novidades, foi muito bom. Depois voltei para a cidade, criei um espaço holístico, já como terapeuta. Foi uma das primeiras casas de Belo Horizonte, casas holísticas, por onde passaram vários terapeutas de ponta, onde eu tive várias experiências incríveis. Foi um momento assim, foram 3 anos de muita intensidade, sabe? Onde eu estava completamente imersa no mundo terapêutico, assim. E isso colidiu no desbloqueio do meu dom da arte, que estava bloqueado na infância. E aí surgiu uma nova Bárbara, né? Aí surgiu a Baba Vargas. Eu retornei para a natureza num processo de imersão criativa de 3 anos, que desencadeou o método Lúdica Terapia, a coleção La Loba, de 13 pinturas intuitivas, que representam os contos e as etapas do desenvolvimento da psique feminina, segundo os contos, né, e a Lúdica Terapia.
E recentemente escrevi meu primeiro livro. Estou muito feliz, porque nunca imaginei, né? Pensei eu lá atrás como executiva, gente. Eu usava terninho, salto alto, eu vivia no ar-condicionado o dia inteiro, gente. Vocês não estão Eu entendendo. tô. É uma Eu mudança tô. muito grande. Então, assim, hoje eu vivo, eu continuo, né, então eu fiz esse processo de imersão, voltei para a cidade, mas minha casa é repleta de plantas, então eu continuo morando na natureza, né? Um amigo até falou, você trouxe a natureza para dentro da sua casa, eu, graças a Deus. É isso. E estou aqui, firme e forte, cumprindo o meu propósito, que eu acredito que é contribuir para a ascensão do feminino no planeta. A gente está vivenciando um momento de transição planetária muito intenso, muito forte. Acredito que todos e todas que estão aí estejam sentindo isso na pele, não tem como não sentir, né? Por quê? Porque o chamado tem sido a integração com a nossa essência. O chamado tem sido ser quem a gente é na essência. Não tem mais tempo de ficar dividido. Não tem mais tempo de ser duas pessoas, né? É uma só. É a integridade com quem você é na essência. E a partir daí você toma posse do seu propósito de alma e contribui, né, com o desenvolvimento e evolução do planeta. Então, o meu aprendizado nessa jornada foi esse, né, dentro do meu processo, e hoje a gente está aqui para falar sobre a Mãe Selvagem, né, que é É um um personagem dos personagem contos que e é, representa a Baba Yaga, né, é um personagem que eu falo que faz e parte do real. não, com Ele faz certeza, parte. inclusive a ludicoterapia, eu costumo dizer que é como se fosse uma casa psíquica, né, onde existem vários moradores que precisam ser vistos por nós constantemente. De outra forma, a nossa casa se torna uma bagunça. E aí, no método, eu faço uma correlação desses moradores com os personagens dos contos. Porque eu identifiquei que a maioria deles possui no seu esqueleto as informações sobre as etapas que a gente deve trilhar. Os, Não os contos, necessariamente. né? Os contos, eles fazem isso, que muitas e muitas vezes a gente não percebe. E é muito interessante quando a gente até fala dos contos da Disney, mas quando nos contos da Disney eles mostram as madrastas, eles estão mostrando o nosso lado sombra, eles estão mostrando aquilo que a gente não quer ver. Então, repare que eu sempre falo, olha, gente, as princesas Disney, elas não têm mãe, porque ela é madrasta, ela tem a sombra. Então, ela tem aquele lado que a gente quer negar, ou que a gente é um lado que a gente não gosta da nossa mãe. É um lado que a gente lembra muito. A minha mãe fazia isso, porque a minha mãe era uma bruxa, porque a minha mãe. Já, né? A minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Sim, E na realidade, a gente lembra das maldades, mas não lembra de tudo que a mãe fez, porque não vai lembrar, tá no inconsciente. Teu inconsciente, ele só vai lembrar quando um gatilho é disparado. E por incrível que pareça, esses gatilhos negativos são muito mais, mexem muito mais com o indivíduo do que os gatilhos positivos. Eu estou falando em termos de neurociência mesmo, pessoal. Então, quando a gente fica nesse lance da mãe, é isso que eu comecei falando, né, no início. Eu tenho que juntar essas duas metades, porque sim. então E aí, quando sim, você fala vocês vão perceber, né, que eu vou falar muito da linguagem lúdica, né? E a Sônia vai falar um pouco mais da linguagem sistêmica, eu né, Sônia? E eu queria que você se apresentasse para as pessoas conhecerem o seu trabalho, saberem quem você então, é, né? vamos lá. Bom, eu sou Sônia Zorzi. Vocês hoje encontram Sônia Zorzi CS, mas se entrarem no meu Instagram, vão encontrar um Sônia Zorzi Carreiras e Negócios. Isso quer dizer que eu tinha uma empresa, eu venho do mundo universitário, porque eu sou doutora, então eu venho de um mundo acadêmico, fui para o mundo empresarial,
tive uma empresa de treinamento e desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de carreira, mundo bem corporativo, assim como a Baba andava de terninho, elegantérrima, salto desse tamanho, porque eu sou uma mulher baixinha, de 1,58 m, usava salto 12, 15, que era para ficar, né, grande. Então, eu era consultora de grandes empresas, de empresas famosas, de empresas multinacionais. E eu vim desse mundo corporativo. E conheci a constelação sistêmica, isso no ano de 2000 e pouco, 2001 eu conheci com o Bert, depois eu conheci em 2000 e pouco, eu comecei a perceber que os emaranhados emocionais nos travavam. E eu já tinha já tinha feito milhões de cursos de de cromoterapia, aromaterapia, tarô, um monte de coisa, gente. Eu já tinha, né? Porque o comportamento humano me fascinava. Entendo O perfeitamente. comportamento humano me fascinava. Fiz livro para corporativo, desenvolvimento de pessoas. Isso era meu mote. E aí, liderança, motivação. E aí eu fui percebendo que esse não era mais o meu caminho. E de 2015, entre 2015 e 2017, eu fechei minha empresa no auge e falei, não quero mais. Sônia, não, eu não quero, essa não é a minha missão. E aí eu comecei a perceber o quanto eu, Sônia, estava no masculino. Como no masculino? Poderosa, poderosa por fora e muito machucada por dentro. Eu estava muito machucada. Vinha de um termo de relacionamento, então eu estava muito machucada. E eu comecei a perceber que eu não estava congruente comigo mesma. Eu não estava sendo a Sônia que era a Sônia. Eu deixei de ser a Sônia para ser uma mulher poderosa, para ter, né? Bater na mesa, ser oba-oba. E aí, eu falo oba-oba, era isso, porque aonde eu ia, inclusive fiquei nos Estados Unidos, a turma aplaudia, eu estava na ONU, vocês imaginarem a história toda. Né? E aí eu percebi que eu estava me afastando da minha essência, que essa não era a minha essência, não era a minha missão, não era nada. Eu estava, assim, precisando me achar. E aí eu comecei a fazer toda uma imersão. E aí, gente, o que eu fiz de imersão é sem noção, tá? Assim como a Baba, eu fiz uma imersão enorme. E aí, para me achar, para achar minha missão, para encontrar meu feminino de novo, para E nem aceitar minha sempre a gente mãe, é meu pai. compreendido, né? Eu tinha me perdido Nem no mundo sempre a gente é corporativo. compreendido Eu tinha... quando a gente faz essa transição, né? Eu fui chamada de hippie na época. Eu deixei o mundo corporativo e fui morar na natureza. Eu Não, virei hippie. as pessoas, A visão das pessoas que me conheciam, né? as pessoas olharam para mim, uma diretora de um grande banco virou para mim, me chamou para um trabalho fantástico, né? Eu falei, não vou fazer. Te indico outras pessoas, mas meu tempo acabou. Enfim, Sônia, eu não acredito. É o que eu falei, eu fechei no auge. Eu fechei, eu estava lá no topo. Mas só. Não, eu não quero mais. Eu quero ir para a minha essência. E realmente, gente, eu estava totalmente fragilizada. Eu estava uma mulher forte por fora, ganhando dinheiro. Estou falando sério, ganhava dinheiro, forte por fora e por dentro, gente. Eu estava acabada. Acabada. E eu percebi que eu não ia viver, que eu estava jogando minha vida na lata do lixo. De verdade. Mas, Sônia, você não ganha dinheiro. Nem eu tenho uma estabilidade financeira que eu já tinha, né, Bárbara? Porque eu vou ser sincera, eu já tinha uma estabilidade financeira. Sim. Eu já vinha de uma estabilidade financeira que me permitiu falar, vou mudar, vou fazer essa transição. Mas eu aconselho muitas pessoas, né, que aí sempre tem aquela orientadora de carreira que nunca morre, fala, olha, muitas e muitas vezes você faça essa transição que você pensa que você está perdendo, mas você está ganhando muito em termos de qualidade de vida e de dinheiro também. Eu posso falar da minha experiência, dinheiro. sabe? Eu posso falar da minha experiência. Eu não estava tão bem financeiramente. Eu não estava tão bem financeiramente, pelo contrário.
Mas, a partir do momento que eu me dispus a trilhar a jornada, eu tive muita ajuda do universo. Eu E fiz tudo que outra, eu quis, todos os cursos que eu quis, sabe? Tudo chegou para mim de uma forma muito natural, porque quando você tem essa vontade genuína, né, de seguir a sua alma, o universo, ele contribui. E aí eu estou falando para as pessoas não se limitarem em relação a essa questão, né, não, financeira, porque tem não se muita gente que limite, fala assim, ah, eu não. não vou fazer porque eu não tenho condições. Todo mundo tem condições de fazer tudo, desde que se dispõe a fazer o Tem que movimento. dispor Não é a fazer o fácil, movimento, é né? trabalhoso, gente. Não imagine que é fácil. Claudiane, um beijo. Claudiane está nos assistindo também. É uma mulher fantástica e ela virou a carreira dela. Uma advogada de sucesso que foi para a missão dela. Mudou, inclusive, de estado, morava em São Paulo. Inclusive, Está morando na cada Bahia. um de nós que fizer esse movimento, né, Sônia, contribui. Oi, 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 oi. oi, Voltou. voltou. Cada uma de nós que fizer esse movimento contribui para que, é como se você se permite, né, ocupar o seu lugar, naturalmente você dá permissão para que o outro ocupe, né? Energeticamente, é como se você carimbasse a sua assinatura no universo e falasse assim: eu ocupei meu lugar. E é como se, a partir desse movimento, você desse a permissão mesmo, né? E contribuísse para que outras pessoas e outras mulheres façam o mesmo movimento, né? Como a história dos É, macaquinhos no livro da Jean Bolin, é isso aí. né? Quando o macaquinho começa a descascar a batata, os outros da ilha paralela Vai começam descascar também também. intuitivamente, Gente, né? eu olho meu tamanho. E quando eu fazia universidade, na minha graduação, eu tive um professor de psicologia que ele falou para mim: Sônia, você devia ir para a área de terapia. Eu neguei isso a minha vida inteira, até que agora, e hoje, né, eu trabalho com constelações sistêmicas, com relacionamento, com o feminino, porque eu fui para essa área de psicoterapia e fiz tudo que tinha direito e continuo fazendo vários e vários cursos, faço imersão direta nisso. Então, na realidade, eu estava negando a missão, e aí falei, não, agora eu vou abraçar a missão. Então, uma hora, o chamado vem, você não aguenta, Gente, e é você não muito tem como fugir, interessante, né? você não consegue. Muito interessante, porque na época do corporativo, eu jamais imaginei que hoje eu estaria onde eu estou, sabe? Era um universo completamente distante, era algo totalmente impossível. Na época, eu lembro que eu comentei com a minha secretária um dia que eu tive uma visão, eu falei, nossa, eu sinto que a minha vida vai mudar muito. Porque eu tive uma visão, eu me vi numa casa com muitas plantas, sabe? E depois isso acabou acontecendo, que se tornou a casa mandala, e depois eu fui para a natureza, e hoje a minha casa é repleta de plantas, enfim, parece que esse é o meu caminho. Esse é o teu caminho, Mas tá nele, tá nele. agora imagina se eu não tivesse me permitido, Sônia. Uhum. Como que eu estaria, né? Em algum nível, né? Mas como que eu estaria comigo mesma? Será que eu estaria tão realizada quanto eu estou hoje? Não, Tão com a consciência tranquila, né? não. Contribuindo? Eu De sou forma alguma. chateada, não estaria, não estaria. Uhum. Gente, mulheres que estão assistindo, atenção, e homens também estiverem assistindo, presta atenção em vocês. Presta atenção no que te faz feliz, no que você gostaria de trabalhar, porque o sucesso vem, gente. Então, você tem de prestar atenção nesse chamado e como a Baba falou, eu falo também, você tem de se dedicar, viu? Carreira nenhuma, mesmo aquela que você é o teu chamado, tem dedicação, viu, gente? Não é assim. Tem ou não tem? Dedicação. Com certeza. Mas é uma dedicação diferente, né? Muito. Eu trabalho o tempo todo, Sônia.
Com Mas eu amor. trabalho com tanto prazer. Eu até brinco assim, para mim não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Domingo talvez um dia de descanso, mas assim, não é essa mais a história, Não, sabe? Porque é não. feriado, eu vou colocar as pernas para cima, não vou porque tá todo mundo. Não, gente. É um trabalho interno, é um trabalho prazeroso. Quando você vai descansar, você descansa bem, satisfeita. É um cansaço gostoso, né? Não é um cansaço tipo, ai, vai ter mais um dia amanhã, eu vou ter que fazer algo que eu não gosto, Nossa, eu vou sabe? levantar às 6 e vou fazer, vou encontrar aquela pessoa que eu não gosto. Não, porque você faz aquilo que você ama, aquilo, você não, você faz aquilo que te traz prazer, é o que eu falo. Você faz o E outra chamado. coisa é que você encontra e respeita o seu tempo, né? Então, assim, o meu tempo sempre foi muito diferente. Afinal, a minha essência é de artista, né? Então, o que que o artista faz? Ele cria o Uhum. tempo todo, né? Então, assim, não tem como encaixar um artista no modelo convencional de Vai? tempo. O tempo dele é um pouco diferente, sim, né? Só que eu nunca fui respeitada nesse tempo, porque eu nunca fui vista na minha essência, na minha alma. Eu precisei trilhar a minha própria jornada para me conhecer, para entender como eu funciono, para me respeitar. A partir do Você momento tem que. primeiro de se respeitar, Bárbara. E quando você foi para a jornada, e aquilo que eu falei, eu não era mais a Sônia, a gente começa a se respeitar. A gente começa a existir no mundo dos relacionamentos, sejam profissionais, sejam relacionamentos afetivos, porque você começa, você sabe os seus limites, você sabe o seu contorno, você sabe dizer não, você sabe até onde você pode ir. Quando você não É, tem isso, você não faz. Então você não existe. Você não se respeita, o outro não vai te respeitar e você não vai existir na relação. E muitas vezes no mundo corporativo, no mundo afetivo, seja com seu marido, com o seu namorado, com o pai, você não respeita e não respeita a si mesma. Então, você não existe. Você não a existe. cultura promove um pouco isso, né? Sim, A cultura sim. promove um pouco isso, a cultura patriarcal, né? A gente não é visto como como indivíduo, como alguém único, né? A gente normalmente é visto como mais uma menina, mais um menino ali, tudo igual na escola, né? Tratado como igual, todo mundo, coletivo. Mas assim, até para a gente contribuir para o coletivo, eu costumo dizer que a gente tem que ser um indivíduo completo primeiro. Então, assim, é muito distorcida essa ideia de que eu vou contribuir com o coletivo se você nem mesmo está contribuindo com você. Como é que você pode contribuir com o coletivo? Você vai contribuir com o coletivo quando você ocupar o seu lugar dentro, quando você trilhar a sua jornada profundamente, né, e resgatar esse poder pessoal e ocupar o seu lugar no mundo. Aí, naturalmente, você contribui com o coletivo, Como né? você Eu falou, acho que Baba, desculpa, no início, né? Você fala da mãe selvagem, da aceitação da mãe selvagem. O que você falou tem tudo a ver com isso. Sabe por quê? Porque quando eu não aceito determinadas coisas, quando eu não estou no meu lugar de filha, eu estou no meu lugar que eu estou de mãe da minha mãe, quando eu não estou de mãe do meu marido, estou de mãe dos meus funcionários, quando eu estou fora do meu lugar, eu não estou no meu lugar de filha, de esposa, eu não estou no meu, ou de namorada, ou de funcionário, ou de líder, quando eu não estou no meu lugar, e quando eu não aceito lá atrás, e quando eu não tomo essa mãe, né? não, não, não encaro essa mãe selvagem, pode contar que eu estou fora do meu alinhamento. Então eu não me acho, eu não estou existindo, sim. porque E você aí está a fora, gente, sim, e aí a gente vai está falar fora do sobre o lugar. conto, né? O conto da menina sabida, que é a base do trabalho da lúdica terapia, que fala basicamente da jornada, né, da menina que no leito da morte da mãe recebe uma boneca que vai ser a guia dela pela floresta até a casa da mãe selvagem. Então a mãe boa
deixa uma boneca com ela que representa a bênção das ancestrais. Ou seja, a mãe boa demais na nossa vida, ela tem que dar espaço para a menina acessar a mãe selvagem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Essa mãe boa demais, esse personagem interno da casa psíquica, né? Essa vozinha que nos diz, fique aqui, não vai não, é perigoso, pode dar problema, não se arrisca não, né? Você não dá conta. Sabe, essa vozinha que sempre que a gente, né, almeja fazer algo novo, de repente vem algo que fala assim, ah, não, será que vai dar certo? Ah, será que eu sou capaz? Ah, não, pode dar tudo errado, eu vou ter prejuízo. Ah, não vou arriscar, não, vou ficar aqui quietinha no meu lugar, quietinha, para ninguém me ver, que aí eu não tenho problema. Mal sabe que é a pior decisão, né? Por quê? Porque você fica presa à primeira etapa da jornada, você não se desenvolve, você não evolui, O Bert né? Hellinger dizia que isso era a boa consciência. Quando a gente obedece cegamente a histórico da nossa família, você está na boa consciência. E quando a gente está na boa consciência, a gente fica na mesmice. E a gente precisa se aventurar, sair dessa boa consciência. Essa boa consciência, muitas vezes, pela sistêmica, gente, faz você repetir histórias e histórias e histórias da nossa família e nos leva aos mesmos lugares. Porque a gente, na boa consciência, tem uma fidelidade oculta a tudo isso. Para viver na boa consciência. Ou seja, viver sem culpa e inocentinha. É a famosa lealdade ao sistema, né? É algo É a tão sutil. fidelidade oculta que é a boa consciência. Aham. Exatamente. Então, esse é o maior desafio das mulheres, né? A grande parte das mulheres que eu atendo estão presas às primeiras etapas da jornada, né? Que são a relação com a questão com a mãe boa demais e com a madrasta, sabe? Porque depois que a menina recebe a boneca, ela tem que encarar a madrasta. O pai casa com a madrasta que não gosta da menina e a maltrata e a faz de escrava. E aí, Que é a segundo a lúdica terapia, eu vou querer que você fale mais sobre isso. Achei super interessante essa abordagem. Então, segundo a lúdica terapia, a madrasta, ela é o eu inferior, né? Ela representa muito a nossa sombra. E poderia ser a sombra da mãe também, né? É aquela vozinha que fala, não é para você, quem é você para conseguir isso? Você não é de nada, você não dá conta, né? Aquela vozinha que te coloca para baixo mesmo, né? E é uma parte super real, né, na nossa vida o tempo todo. É uma força psíquica muito forte, que pode estar relacionada também com o ego, né, Sônia? A energia do ego, que é um predador interno da psique feminina muito forte, que pode inclusive se manifestar na vida externa por meio de pessoas, né, e situações que menosprezam a pessoa, que a colocam para baixo. Na sistêmica, ele tá. Vou falar pela sistêmica, tá, gente? Na sistêmica, ele está ligado, essa tudo está ligado aos nossos traumas infantis. E uma das coisas que eu tenho percebido muito, Baba, eu não sei se você percebe também, todos os sentimentos, por exemplo, raiva, não pode sentir raiva porque é feio. Inveja, não pode porque é feio. Tem um monte de sentimento que é feio, tá? Um monte de coisas que foram colocadas para nós. E nós, em fidelidade familiar, a gente vai repetindo. Quando a gente trabalha na sistêmica, a primeira coisa que a gente trabalha é essa criança, que é essa boneca, que ela está indo, essa menina que vai encontrar que tem aquele lance da mãe boa que deu a boneca e vai ver a sombra, vai ver a madrasta, vai ver os nãos, vai ver o não pode, vai ver, vai sentir raiva, vai sentir inveja, vai sentir medo. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com né, homens e mulheres, mas hoje nós estamos falando basicamente das mulheres, é a aceitação desse sentimento.
Eu tenho. Perfeito. Eu aceito, eu acolho esse sentimento legal. O que que ele está me mostrando? O que que ele Perfeito. quer dizer para mim? O que que ele está trazendo Uhum. no meu corpo? Porque às vezes ele se manifesta até no corpo, Bárbara. Isso, Se com manifesta certeza. no estômago. Inclusive, pela lúdica terapia, a gente fala que o caminho é encarar a madrasta. Porque enquanto a menina se submete aos maus tratos da madrasta, ela continua maltratando ela, né? Ela a faz de escrava. E quanto mais ela se submete, mais a madrasta maltrata ela. Mas quando ela encara a madrasta, ou seja, quando ela enxerga o que precisa ser visto por trás dos sentimentos, por trás das situações, por trás de tudo que está acontecendo, aí sim ela pode se libertar e seguir adiante na sua jornada, né? Essa etapa da madrasta também está muito ligada com a energia do patriarcado, sabe? Na concepção da lúdica terapia, né? Sim. Que é essa energia opressora que nos impõe, né? Repara que não é só. Você vê, nós temos uma sociedade, gente, que a mulher, né? Eu falo a sociedade mundial, tá? Até a Primeira Guerra, até a Segunda Guerra, quando as mulheres saem para trabalhar, gente, é um processo histórico, elas saem para trabalhar. Quando os homens voltam, elas já gostavam de trabalhar, gente, já estavam ganhando dinheiro, já não queriam mais e voltar para aquele lugar que elas tinham antes. E se você olhar, até 1960, nos Estados Unidos, elas nem votavam. Pra vocês terem uma ideia maluca das coisas. Perfeito. Nossa, é muito louco isso. É muito louco. E aí começa, e é uma coisa que eu falo, gente, não precisa guerrear, não é guerra de sexo. Dentro de nós temos um masculino e um feminino, galera. Vamos juntar os dois que vai dar certinho. Porque eu preciso da energia feminina e preciso da energia masculina. Eu preciso disso. Eu preciso da energia masculina para me aventurar, ir para a selva, ir para a mulher selvagem, para ela É... ter essa energia Mas da natureza. até para a gente encontrar essa energia masculina saudável, né? Primeiro a gente tem que encontrar a energia feminina saudável, né? Um Exatamente. contribui com o outro. Não adianta você querer buscar fora esse masculino se o feminino está distorcido ainda, se está, E o né? nosso feminino está muito distorcido, galera. Muito, 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 muito. Eu falo isso. muito. O feminino tá maluco. Gente, tá muito distorcido. Ele tá guerreando. Eu falo para minhas clientes, gente, eu juro que não fui eu que queimei sutiã em praça pública. Eu juro que não fui eu. Nós achamos muitas vezes que pedir ajuda é ser submissa. Tem um monte de coisas, de crenças que nós temos de quebrar. E é justamente a madrasta que fica, olha como você é boba, olha como você é aquela vozinha que é a madrasta, que são os nossos. Isso, e de repente, né, a forma como a gente vivenciou essas primeiras etapas na relação com a mãe e com o pai, ou seja, a boneca, a criança na relação com a mãe e com o pai, a gente leva isso para a vida, né, Sônia? Então, por exemplo, se Leva. você aprendeu a ser mãe da sua mãe, o que que você vai projetar lá na frente? Você Gente, vai repetir em outros repetir. sistemas, né? E quando você. E aí você vai, de repente, ser mãe do seu namorado, mãe, ou vai Vai, procurar um cara que não... se você, E se não ficar atento, repete. se você não tomar a sua mãe, tanto a mãe boa como a madrasta, né? Vou usar a tua linguagem. Se você não tomar essa mãe, o que é tomar essa mãe? Minha mãe foi assim e ponto. Eu não posso mudar. Então agora eu vou ser a mãe que eu queria para minha criança. Então eu vou ter de mudar porque eu sou adulta, a realidade é essa. Mas, ô Sandra, e quando essa mãe boa, né, no caso, ela se projeta na mãe biológica e ela não quer dar espaço para a mãe selvagem emergir? Não, Existe muito isso, sabe? se Há você mães que, por superproteção ou por negligência ou por falta de autoconhecimento, que ocupam esse lugar e não querem largar o osso de jeito nenhum. E o que acontece com a filha? Olha aí, filharada, mulherada. Eu tô falando mulher, mas o homem também, tá? Fernando, um beijo para você.
estou falando para o homem também. Porque o homem, gente, filhinho da mamãe nossa, é brasileiro, é filhinho da mamãe. Com Dá até arrepio de certeza. falar. Eu tenho 2 filhos, viu, gente? Tá? E se você bobear, eles são filhinhos da mamãe. Os brasileiros são. Faz parte da nossa sociedade. Isso é muito ruim. O que que acontece? O que que você tem de fazer? Uai, você vai sentir culpa. Só que a mulher, a criança, ela não quer sentir culpa. Eu, como adulta, se eu estou na minha criança, eu não quero sentir culpa de dizer para a mamãe: mamãe, você é mãe, eu sou filha. Você é mãe, eu sou filha. Você me dá e eu recebo. Agora eu sigo a minha vida. Mas eu nunca mais vou olhar para minha mãe. Não, não é nada disso. Você só vai deixar sua mãe sendo mãe. Só que existe dependência e codependência. Ela gosta também de ficar nesse papel de mãe da mãe. Ela gosta de ficar isso. E aí ela leva isso, como você falou, para as relações. Ela vai Quando buscar uma relação. tem relações, né? Quando Porque não acaba. tem, porque também é um caso. Ela leva essa Porque não dependência. deixa, né? Não dá espaço, não deixa a Não, menina trilhar a vida, lugar, né? né? E o feminino precisa de espaço. Então, esse lance do dependente e codependente que a mulher leva, eu estou falando mulher ou homem, que o filho leva se ele ficar grudado na mamãe. A mãe, ele é filho. Gente, escuta o que eu tô falando sério. Eu tô falando. A minha mãe era uma mulher, assim, minha mãe é uma mulher que ela quer se bobear, ela abraça, fica todo mundo embolado. E aí, um dia eu cheguei na casa dela, né? E ela toda embolada, querendo que os filhos ficassem tudo grudado, que os filhos cuidassem dela. Uma confusão, gente. Só vou contar isso. E aí, eu olhei bem para ela e falei: mãe, você é minha mãe, eu sou sua filha. Estica a perna no sofá. Ela esticou as pernas no sofá. E eu deitei no colo dela. Que existe um exercício desse jeito a gente faz de uma forma sem a mãe estar presente. Eu deitei no colo dela. Quando eu deitei, gente, ela levantou os braços assim. O que ela fez? Eu vi no olhinho dela. O que eu vou fazer com essa filha? Que foi a sensação que ela teve quando eu nasci. O que eu vou fazer com essa criança? O medo dela. E o que eu vou fazer com essa filha? Que eu tenho que ser mãe. E a sua mãe, as outras mães, também tiveram esse medo. Eu que sou mãe, eu também. Quando nasceu meu filho, eu falei: o que eu faço com isso agora? E é isso. A mãe sendo mãe. Agora, quando eu aceito, Baba, eu olho para ela e falo: mãe, aceito a minha mãe do jeito que ela é. Eu não vou mudar. Eu vou ser filha dela. E se eu tenho o que ela tem, 50%. Galera, a gente tem 50% da mãe e 50% do pai. Meu pai sumiu, meu pai era isso. Ele era seu pai. Você tem DNA dele, bem, não fica triste. Não nega esse lado. E é aí, quando você vai para esse pai, que é aventura. Nossa, e é tão interessante a jornada, porque ela é imprevisível, né? A minha história foi de muito conflito com meu pai, sabe? A vida inteira, muito batendo de frente com ele. E ao longo da jornada eu fui descobrindo tanta coisa, Sônia, sabe? E assim, hoje eu tenho uma relação tão boa com ele, porque eu percebi que no fundo ele é meu maior aliado nessa vida, sabe? Ele é teu Então, pai. quando a gente trilha a jornada, a gente se permite enxergar a verdade nas coisas, né? O que precisa ser visto, né? O que está por trás de tudo, a gente se surpreende com muita coisa. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeças da nossa história, né? Do porquê que a gente está aqui, do porquê que a gente escolheu eles como pai e mãe, né? E isso é aceitação. E essas são as primeiras etapas da jornada, né? Da mãe boa demais, da boneca e a madrasta. Porque quando a gente resolve isso, basicamente, né? Claro que a gente vai resolver isso para o resto da vida, que a jornada, né? Ela não tem fim. Todo dia isso tem que ser reforçado, gente. É. Todo dia.
Aí sim a gente pode fazer a travessia até a mãe selvagem que existe em cada uma de nós. E a mãe selvagem pela lúdica terapia é a Baba Yaga, a bruxa, né? A princípio é a bruxa má, né? Mas é a detentora do fogo criativo. Então, gente, não é a mãe boa demais a detentora do fogo criativo. É a bruxa má que existe em nós. Se a gente não acessar essa bruxa megera, né, a gente dificilmente vai resgatar o nosso poder pessoal, vai ocupar o nosso lugar no mundo. Né? Tem até uma imagem aqui Se a gente da Baba Yaga que eu pintei. não enfrentar nossos Essa é a bichos, Baba Yaga, a bruxa. se a gente não enfrentar os nossos medos, as nossas agonias, não olhar para ele e falar, eles querem me trazer uma mensagem, qual é a mensagem? Você não chega lá não, na frente. Não é negando a Não é parte sombra, né? negando, É não é acolhendo. é acolhendo. Acolhe a bruxa má. Acolhe a mãe selvagem, acolhe. Ô, mãe selvagem, que bom que você está aqui. O que, que você está querendo me mostrar? Acolhe. É Não, acolhimento. na época da jornada, teve uma história de uma menina, Maria. Ela teve um sonho nessa etapa da jornada, sabe? E ela sonhou que tinha uma bruxa gigante correndo atrás dela. E ela corria loucamente dessa bruxa, dessa gigante. E quanto mais ela corria, mais a gigante, né, corria atrás. E de repente ela resolveu encarar. E olhou para ela. E quando ela olhou para ela ela sentiu essa essência, né, da bruxa, que na verdade era uma bênção, era uma. Então, assim, o medo passou, né, e ela pôde, então, perceber que ela não era tão grande assim quanto ela imaginava, né, Não. e que ela fazia parte dela. Quando você encara a realidade, e é uma das coisas que na sistêmica a gente fala muito, é você olhar para a realidade. Quem é que tem medo da bruxa? É o adulto ou é a criança? É a criança. E a gente costuma dizer que, às vezes, a mulher ela tem medo do próprio poder, né? Eu tive muito isso. Sim, Medo porque do próprio poder. O que poder é esse que eu vou acessar? O que, que eu vou fazer com isso? Né? E no conto até a Clarissa Píncola fala que a menina ela passa um tempo com a Baba Yaga, né? A Baba Yaga ensina para ela a separar o milho mofado do milho bom, a limpar toda a casa psíquica, né? A lavar toda a roupa suja, ensina a fazer perguntas, ensina várias coisas para ela, né? E aí, quando ela, com a ajuda da bonequinha, ela consegue passar em todos os testes, porque ela dormia pensando como que eu vou realizar essa tarefa. A bonequinha, que é a intuição, falava, fique tranquila, no dia seguinte vai estar tudo pronto. E no final, a Baba Yaga fala, menina, você é tão ajuizada, como que você conseguiu isso? Aí ela falou, foi uma bênção da minha mãe. Ou seja, a mãe boa demais, ela tem um papel fundamental na vida e na travessia dessa menina. Ela deixa a bênção das ancestrais. É não só sei, de posse dessa bênção que a menina consegue chegar até a mãe selvagem, na, né? na sistêmica, a gente trabalha muito a ancestralidade, a gente trabalha bastante isso. Que a força vem de lá de trás. Então, para eu preciso da bênção e da autorização de lá de trás, dos meus ancestrais, para eu ir para frente. Então, a mãe boa demais, ela vai abençoar e autorizar ela a ir para frente, a encarar os seus medos, a encontrar com a bruxa, tomar o adulto que tem, porque eu tenho o meu poder, a minha força, é o meu adulto. Eu não posso mais arrumar desculpas para mim. Eu estou encarando a realidade, eu estou encarando o meu mundo adulto. Ô, E assisto Sônia, muito isso. e quando essa mãe e esse pai não estão mais aqui, né? Como que a Não, pessoa pode receber essa força? Porque eu fico imaginando, né? Deve ser difícil. Eu tenho meus pais vivos, graças a Deus, mas eu fico imaginando que deve ser difícil quando você não tem os pais mais aqui, né? você viu Como que eu estou fazer aqui isso? com a minha mão, né?
Você viu que eu estou fazendo assim com a minha mão. Aham. Existe uma técnica, tá? Eu uso muito essa técnica, em que junto com o meu cliente, eu coloco eu faço uma âncora. Não importa se seu pai está presente ou não. Eu uso duas técnicas muito interessantes. Uma da autolibertação, até do Dr. Jim. Dr. Jim, maravilhoso. Não sei se vocês conhecem, de Goiânia, um cara fantástico. E a outra é da PNL. Então, que você coloca a mão nas costas do cliente, né? Sinto. E se você não tem ninguém para colocar, você que está assistindo, sinta como se tivesse uma mão do lado do seu ombro direito e uma do ombro esquerdo, tá? No lado direito é o lado pai. Até vocês, mulheres ou homens que estão assistindo. Quando vocês têm muito problema do lado direito, tá precisando tomar pai, tá? O pai, vocês não estão olhando muito pro pai, tá? Tem problema de dor do lado direito, perna, pé, tá precisando de pai, tá? Para poder seguir para a vida. Mas vamos lá. Sinta nas suas costas, se você puder sentir agora, uma mão do lado direito forte, pesada. É seu pai todo masculino saudável da sua família te autorizando e dizendo, vai para a vida. Do lado direito, do lado esquerdo agora, sinta uma mão mais leve, mais doce. E todas as suas ancestrais, todas as mulheres saudáveis dizendo, vai para a vida, eu te abençoo e te autorizo. Então, é uma técnica que tem de colocar as mãos atrás. E você faz isso, tem uma outra técnica de autolibertação. O pai e a mãe não precisam estar vivos. Eles estão vivos dentro de você. Oi, congelou. Deu para pegar ou Nossa Senhora. Peraí. Ô, gente, eu tirei para aqui, mim? Congelou. mas eu tentei carregar o celular, mas deu uma distorção aqui na minha imagem, que horror. Tá distorcida, sua boca tá fora de lugar. Peraí, gente, não tem que mudar isso. Tá Como é que faz? Eu tentei colocar. distorcida. Então, uma imagem só. Peraí, eu vou tentar colocar um outro filtro aqui. Peraí. Jesus, que horror. Pronto. Peraí. Agora. Isso. Vamos ver se volta. Oi. Ai, ai. Pronto, gente, voltou. Eu tentei carregar o celular, mas não deu. Deu uma distorção aqui, mas eu acho que tá tranquilo. Eu não sei se Desculpa. deu para as pessoas ouvirem o que eu expliquei das mãos. Sim, desculpa, gente. Tá? Eu não sei se deu. Isso eu uso muito isso com o meu cliente, porque não importa que seu pai morreu, porque o que acontece? Ele está vivo, a gente fala, ele está vivo no seu coração, ele está vivo no seu inconsciente. A sua mãe morreu, está viva no seu inconsciente. Pai e mãe não morrem, eles estão vivos no nosso inconsciente. Sim, Não tem como. Ele está lá. Todas as lembranças estão registradas. Então, a gente vai trabalhar justamente com essas lembranças que estão no inconsciente. sim, Tá? Então, vai ser trabalhado isso. E quando você sente... E na autolibertação é diferente, tem toda uma meditação, não dá para fazer aqui agora. Mas essa da mão, dá para você sentir isso. Senta num canto na sua casa, põe uma música calma, sinta a presença, eles te autorizando, te abençoando, vivos ou mortos, perto de você ou longe de você. Você sente. Tranquilo, tá? É como sim. se tiver, lógico, se tiver um terapeuta que vá fazer isso, fica mais fácil, né? Porque você não ancora, tá? Exatamente, né? Esse é um exercício que deve ser feito até nos momentos difíceis, né, Sônia? Quando a pessoa Sim. sente insegurança, quando sente que precisa de uma força maior, ao invés de buscar a força nos filhos, buscar a força nos pais, né? A força maior é dos pais. Eu tenho mais força do que meus filhos. Meus filhos têm força para os filhos deles. Uhum, sim. Então, a gente tem... E eu passo força para os meus filhos passarem para os filhos dele. Os meus Uhum, pais
força para mim, eu passo para os meus filhos. E assim é a Uhum. onda que vai. Eu não posso, se eu ficar presa lá atrás, voltar a minha energia, eu, toda essa linhagem, eu vou destrambelhar essa linhagem toda. É porque aí Como, Sônia? cria um emaranhado muito grande, né? E aí bagunça tudo. E é importante cada um estar no seu lugar, né? Para que o sistema flua de uma forma saudável, Uhum. né? Isso é muito Porque o resto é amor importante. doentio. Não é que não é amor quando você está todo junto, misturado, grudado. É um amor, mas a gente diz que é um amor doentio. Não é um amor Doentio. saudável que vai levar a família para frente. Não. A família pode, inclusive, morrer. Como, Sônia? Não tendo filhos. Os filhos não tendo os filhos, os netos não tendo descendentes. Quando a família não tem descendente, a família morre. E às vezes assim, é uma força aparente, né? De repente está todo mundo junto, todo mundo unido, mas é uma união que não tem base, né? Não tem estrutura Não. sólida. É E uma aí a família se que não está desintegra. cada um no seu lugar. Cada um Uhum, precisa estar no seu lugar. Eu já sim. tive reuniões de família em que estava todo mundo junto e misturado, mas ninguém estava no seu lugar. E já tive reuniões de família que foram deliciosas, que estava Uhum, todo mundo, mas cada um no seu lugar. E é sim. muitíssimo Perfeito. interessante. Que bem, festa de Natal. Festa de Natal. É comum ter confusões nas famílias. Por quê? Porque está todo mundo junto, misturado. A mãe vai ocupar o lugar que é do filho, da nora, de não sei o que. Sabe aquelas? Não está Uhum, cada um. Estão no julgamento. Que estão no julgamento. é, Ai, fulana, você viu só? Olha esse clã. Sabe quando tá naquele julgamento? Você viu o uhum, presente que ele comprou para a mulher dele? Tá todo mundo fora do lugar. Agora, quando sim. todo mundo tá no seu lugar, mãe é mãe, pai é pai, filho é filho, avô é avô, avó é avó, tá todo mundo no seu lugar, aí não tem problema. E dá para ficar E, cada um no seu lugar? Dá, dá para ficar. e por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque se a gente não se conhece, não conhece as nossas origens, né, não sabe se a raiz lá atrás está saudável, como é que a árvore vai crescer, né, de uma forma E dá saudável? Então, assim, eu bom costumo fruto. dizer que quanto mais a gente resolve para trás, mais a gente tem permissão de crescer, né? Eu sinto isso, que quanto mais a gente vai desemaranhando lá atrás, entendendo de onde que a gente veio, os emaranhados que estão lá atrás, mais parece que o caminho para frente vai se abrindo também para a gente vivenciar o nosso propósito de vida, ou vivenciar uma vida saudável, né? A, a sistêmica, ela trabalha uma coisa que eu acho muito interessante, que isso para mim foi um alerta muito grande, Babo, que é o seguinte, quando eu sinto pena, raiva, dó, queria que fosse diferente, eu estou emaranhada com aquele lá. Então, quando você começa, ai, coitadinho do meu pai, pode contar que você está emaranhado, você precisa olhar o que está acontecendo. Quando você queria que ele fizesse diferente do seu jeito, você está emaranhado. Quando você tem raiva, você está emaranhado. Então, a sistêmica, ela fala muito isso. Isso é muito interessante, porque isso serve de alerta. Porque aí a gente vai cair na boa consciência, na mãe boa. Ai, sabe? Ou Então, na madrasta, né? Porque eu lembro que você, na última live que a gente fez, você falou da madrasta como a sombra da mãe, né? E e como na que essa sombra da mãe pode interferir? Às vezes a mãe não tomou o pai, né? não, ela E tomou pai. aí, o que que acontece? Ela vai projetar essa falta, né? Na relação com o marido, por exemplo, competindo com ele a atenção do filho ou da filha, ou competindo com o marido da filha a atenção, né? Por quê? Porque tem algum buraco ali que ele Tem um precisa ser buraco. visto. Toda vez que tem um buraco. Eu falei da outra vez, falei agora também. Sobre a sombra da mãe, a sombra do pai, as sombras, né? As sombras. Então, o que acontece? Por exemplo, se a mãe, você falou, foi bem falado, você foi perfeita. Quando a mãe não tomou o pai dela,
ela não tomou o pai não era pai, ou o pai sumiu, o pai desapareceu e ela ficou presa naquele pai, pode ter certeza, escreve isso, pode ter certeza que no relacionamento dela com o marido, ela vai buscar alguma coisa que não foi preenchida na infância. Esse marido também tem coisas que não foi preenchida. Esse relacionamento pode ter um buraco. E esta criança nasce e aí ela vai o quê? Ocupar esse buraco. Se for um menino, Perfeito. vai ser um filhinho da mamãe, o menino vai grudar na mãe, a mãe gruda nesse filho, porque ela vai colocá-lo no lugar de marido, ele vai ser o Deus, o príncipe, o perfeito para ela. E se for uma menina, pode ter certeza que o pai vai grudar. E essa menina, muitas vezes, lógico que eu estou falando isso inconsciente, tá? A mãe não vai fazer de propósito. Essa menina fica lá, esse pai tem uma tendência a trair, mas aí ele é tão apegado à filha, ele pode até trair, mas ele fica no casamento. Por quê? Porque ele é apegado à filha e essa filha foi o quê? Tampa-buraco. Ela está no meio de uma relação que nessa relação ela está, o que a gente diz, está triangulando. Tem uma vítima, um carrasco e ela é uma salvadora. Vai para o mundo uma mulher salvadora. Perfeito. Grande parte das mulheres que eu atendo estão nesse lugar. Vai de uma mulher. São pessoas, são mulheres jovens, às vezes independentes financeiramente, mas que não conseguem avançar na sua jornada porque estão fora do seu lugar. E aí a gente vai ter que falar de pais narcisistas, né? Que em nenhum momento esses pais estão pensando nos filhos, estão pensando neles mesmos, né? Não vão pensar nos filhos. Se você olhar a grande maioria dos casais, né? Redundância, a grande maioria. A maioria dos casais, antigos ou de agora, porque se você perguntar para que você teve filho, não vai saber por quê. Ah, não, porque todo mundo teve, todo mundo tinha. Não, porque família, sabe? Não tem a clareza, tá? E aí, não é nem questão só. Olha, o pai é narcisista. Tem um monte de pai narcisista. O que eu faço com pai e mãe narcisista? Eu sou filho de pai e mãe narcisista, de pai e mãe depressivo. O que eu faço? Olho para eles, eles são assim. Aceito. Não vou ter pena. Eu posso ter raiva no primeiro momento, posso ter pena, aceito esse sentimento, acolho, e ele é assim. Eu não vou mudar esse pai. Agora, eu desejaria um pai diferente, um pai amoroso, um pai que me olhasse. Isso é um desejo meu. Não tive. Não tive. Não adianta eu ficar chorando hoje. Eu não tive. O que eu faço, Sônia? Pode escolher fazer diferente, né? Com a sua história. Ter um pai, uma mãe diferente, e né? Outra, você teve aquele pai narcisista ou aquela mãe narcisista? Quem é você hoje? Você é porque você teve aquilo, bem. Senão você não seria dessa forma. Eu não sei se você teve pai ou mãe narcisista, mas você provavelmente você é uma mulher que foi para o mundo porque tinha um buraco lá. E aí você foi para o mundo e foi ganhar. E aí você falou, opa, vou voltar para o meu lugar. O que aconteceu comigo? Uhum. E é o que acontece com as mulheres poderosas. Nós vamos para o mundo ganhando dinheiro, blá, blá, blá. Mas é o que eu falei no início. Dentro a gente está fraca como o feminino. E esse feminino passa pela aceitação da mãe, do jeito que ela é. Pela aceitação do pai, e o pai no lugar de pai, por isso no seu lugar. E agora falar, bom, agora vem mulher selvagem, vem cá, que agora mãe selvagem, nós vamos a mãe selvagem. Agora nós vamos conversar. Porque a energia da mãe selvagem é a energia de uma mulher que eu preciso olhar, e do meu masculino e do meu feminino. Eu preciso equilibrar isso. Com certeza. Porque até no Conta Donzela, né? Tem um feminino fraquíssimo. Mulher selvagem pode me mostrar como é um feminino, como é conversar com um homem, como é ir para uma vida, hoje, para um relacionamento entre um homem e uma mulher. Porque até agora, muitas de nós tivemos um relacionamento mãe e filho, com um marido, com... Enfim,
Aham, com certeza. Eu trouxe de lá de trás, eu trouxe a história da minha família. É escolher fazer diferente daqui para frente, né? Respeitar o seu tempo, se respeitar, se conhecer, se valorizar. Existir Para quê? Para ser na valorizada, relação. para existir na relação, né? Porque a menina boazinha do início, né, da história, ela vai querer agradar, ela vai querer se moldar, ela vai querer se adequar, ela vai querer ser a mãe, ou ela vai querer ser a filha, ou ela vai, né? Mas é a Ela menina nunca vai dizer sabida, não. Ela vai pegar um caminhão e receber uma migalha, porque ela não tem estrutura, porque ela não quer enfrentar. Ela não quer como, ela não quer. Inconscientemente, ela tem de crescer. Então, ela tem de passar pela sombra, olhar para a sombra da mãe, sentir a raiva, acolher, para ir para crescer, para ir para o adulto, para ir para a adulta, que a selvagem, a mãe selvagem te leva para o adulto. A é. mulher. E aí, quando ela consegue acessar essa mãe selvagem, né, que eu brinco que também é assim, essa capacidade criativa, né, do feminino, essa capacidade de Sim, criar a nossa própria vida, né, feminino de resgatar os é dons, isso. talentos, né, da gente ocupar realmente esse lugar, aí ela se torna sabida, uma Porque menina sabida, né, e ela usa essa pode, teoria, e porque ela tem pode, feminino, né? sim, e aí sim, né, de posse dessa criança sabida, né, integrada, ela se torna um adulto, né, em conexão com a mãe selvagem, com a mulher selvagem. E a Clarice Píncola, no livro, ela fala muito desse arquétipo do selvagem como algo natural, como algo que é nato em todas nós, mas que em algum momento isso se perdeu, né? Então, selvagem como algo original, natural, Gente, é a nossa como vida, né? Vida essência, criativa. é a nossa essência. A gente perdeu. A gente perdeu isso. A gente perdeu o lado criativo. Nós, mulheres, perdemos o sentir. A gente perdeu o sentir. Eu noto isso, que a gente. Ai, não sentir, não, nem pode. A gente tem que ser, ó, bater na mesa, ser fortuna. Gente, você precisa sentir. Não é vergonha sentir. Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha saber receber. Receber. A gente não recebe nada. Fala, não, obrigada. O cara às vezes fala no supermercado, quer que você se carrega a sua sacola? Você olha para o cara como se ele te achasse incompetente. Não, obrigado. Gente, ele quer só ser homem. É, Ele quer só trazer para você uma gentileza. E a gente e uma, com medo. é, e De uma ter. dica da Kundalini Yoga, né? Eu faço yoga há mais de, sei lá, deve ter uns quase 15 anos, direto, assim. É fazer pausas de descanso durante o dia. Então, a Kundalini Yoga fala muito da importância da mulher fazer pausas durante o dia, né? Que o organismo da mulher não é igual ao organismo do homem. O homem, ele tem a espada por natureza, então ele levanta e ele vai firme até a noite, sem trégua. A mulher, não. O organismo da mulher precisa de pausas, né? E na época até a professora brincava, falava, mas que a gente às vezes tem vergonha, né? De fazer as pausas, porque a cultura, ela coloca isso como preguiça, como sei lá o quê, né? A gente é tão taxado o tempo todo, né? Tem que ser igual a todo mundo, você não tem um tempo próprio. Então, isso é muito louco, a gente tem que repensar isso, né? Tem de repensar muito, tem de buscar e é encontrar essa mãe selvagem que ela é natural. Ela vai dizer para você faz e você vai ter de arriscar. Ela fala Sim. arrisca. Não, e essa Deixa seus pausa, medos, né? Por seus que que a vírus. gente precisa de pausa? A gente precisa de pausa para acessar a intuição, Sim, né? A intuição tem a ver com o nosso poder maior, né? Então, a mulher de posse da sua intuição, ela sente, mulher né? é sentir. Olha, você sente. Quantas de nós não fala assim, nossa, não sei o que é, mas eu sinto que algo não tá bom? Porque o nosso cérebro, ele juntou, ele sabe o que é. Nosso inconsciente consegue fazer isso. Mas isso nós não damos esse tempo mais.
de Às ser. vezes a gente não sente nem o próprio ciclo, né? Quanto mais os ciclos da lua, da natureza, observar, sentir, aprender a contemplar mais, né? Tudo isso tem a ver com a essência feminina. E a gente perdeu. Eu consegui resgatar um pouco disso na conexão com a natureza, sabe? Eu morei em 2 momentos na natureza, e a natureza me ensinou muito. A natureza me ensinou que existe o tempo certo de tudo na vida, e que a gente não precisa atropelar as coisas, que a gente não precisa tomar a frente de tudo, fazer no tempo que a gente acha que tem que ser, que é importante aprender a receber as informações do campo. Qual que é o próximo Receber, você passo? falou a palavra-chave. Né? Receber. Mulher recebe. E nós, o feminino, não está recebendo. Nós não estamos. Não, a gente está agindo com a espada, querendo tomar a frente de tudo, querendo passar na frente, querendo determinar se é isso ou aquilo, e não é por aí. É dar um passo para trás, conectar com o nosso sentir, conectar com a natureza, porque afinal a gente, né, o feminino tem tudo a ver com a terra, com os ciclos da terra, com os ciclos da lua, né? E começar a aprender a sentir qual que é o próximo passo que eu devo dar. Não o que eu quero dar, o que eu Sim, devo dar. o que eu É devo diferente. dar. E aí é justamente esse medo que você fala da mãe selvagem que ela vai te ajudar. Gente, a semana passada, há umas 2 semanas atrás, eu fiz alguns desafios na internet. E um deles era sentir o gosto da água. Nós não sentimos nem o gosto da água, nem a temperatura. Você não sabe se ela. Não, e eu tomei água gelada. Teve uma amiga que falou assim: a minha água estava gelada. Falei, tava, dá uma olhada, a garrafa tá gelada, significa que a sua água estava gelada. Nem senti. É, o degustar a comida, né? Eu vou contar para vocês que quando eu era empresária, eu não sentia prazer em comer. Eu almoçava porque eu tinha que almoçar. E às vezes eu almoçava em restaurantes muito bons, sabe? Com uma comida deliciosa, mas eu almoçava correndo, eu não sentia o gosto da comida, e eu almoçava porque tinha que almoçar, não era uma coisa que eu tinha prazer, sabe? Só para vocês terem uma ideia da jornada. Hoje não, hoje eu como com prazer. Tudo que eu como, eu como com prazer. Eu sinto a comida, né? Então, é bem por aí, assim. É o sentir, é o voltar, é o ir para o natural, ir para a natureza, ir para o saudável. O saudável que a gente fala na sistêmica, ele segue as leis da natureza, que são as leis, gente, que elas não mudam. O ser humano muda, mas as leis da natureza não mudam, gente. Entender que cada um de nós é uma plantinha, né? Diferente uma da outra. Então, as plantas, eu tenho várias aqui, graças a Deus. Eu fico observando, cada uma tem o seu tempo. Cada uma cresce de um jeito, né? Cada uma cresce em uma época do ano. Então, assim, nós somos como plantas, organismos vivos. Então, não tem como a gente querer determinar o que é bom para mim, né? Que vai ser para o outro. Numa relação, por exemplo. Não tem como a gente determinar, querer determinar tudo, né? Por isso que o E não. autoconhecimento é tão importante. Como que eu funciono? O que é melhor para mim? Né? Como que é, é, eu consigo me desenvolver melhor? Em quais ambientes? Né? Quais são os meus limites? Até onde eu posso ir? Até onde eu vou? Perfeito, E perfeito. Porque aí aí, a gente começa a colocar limite nas relações também, né? então a O que, que, gente não tem contorno. o que, O que é que é inegociável? inegociável para mim? Né? Exatamente. O que é Esse é o inegociável para mim? Porque aí, se você sabe o que é inegociável para você, vai chegar e você vai falar: não, não, Então, hoje isso para você mim fala não não. serve. Né? Hoje você fala não. Mas a grande maioria é inegociável e as pessoas falam sim e se submetem. Por quê? Porque estão presas ainda. Então, elas Uhum, pai tomar pai e mãe, cuidar da criança sim. interior para depois. É uma jornada, é um Eu processo. costumo dizer que a mãe selvagem jamais permitiria isso, né?
conexão com a mãe selvagem, ela jamais permitiria isso, né? Porque é a integridade, né? Com a sua natureza selvagem. A mãe E o que é a nossa selvagem é um natureza? adulto, né? Você precisa ser adulto para se conectar com ela. É, For adulto. exatamente. Aí você toma posse do seu fogo criativo, né? Então a menina, quando passa por todos os testes, com a ajuda da bênção da mãe boa, ela então consegue conquistar a caveira incandescente, né? E toma posse do seu poder pessoal, ocupa o seu lugar no mundo. Aí ela pode ressignificar toda a sua história, É né? o rito de passagem. E, É o rito. exatamente, perfeito. É o E é rito de para passagem. isso que nós estamos aqui, né? E a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para evoluir, para desenvolver, para descobrir quem que a gente é, né? Qual que é a nossa Eu missão, falo o que não nosso é só propósito. Pokémon que evolui. A gente Uhum, também. A gente também evolui. Então, gente, essa é uma grande jornada. Uma é, jornada linda. É a jornada. é uma jornada linda, mas é uma jornada cheia de desafios, né? São energias psíquicas muito fortes que a gente precisa tomar consciência, né? Eu brinco que são esses moradores da casa psíquica, predadores internos da psique, que muitas vezes se mostram na nossa vida por meio de pessoas, por meio de situações desafiadoras, e que se a gente não tiver ferramentas, não tiver uma estrutura, uma base sólida, emocional, dificilmente a gente consegue avançar. Né? Veio muito isso para mim hoje, de Passa colocar que sem viver. é punk, não é? Não é um passeio no parque, né? É uma travessia na floresta. É uma travessia na floresta, como você falou. É, E aí, ou você tá afim, ou você simplesmente vai desviar e vai passar sem viver. Então, isso é uma decisão de cada um, né? e quando a gente consegue avançar, né, a gente vai descobrindo tantas coisas sobre nós, juntando um quebra-cabeça mesmo, né? Que, que é tão interessante, você resgata tesouros internos mesmo, né? A coleção La Loba, para mim, foi um tesouro que eu resgatei, algo que eu nunca poderia imaginar que eu seria capaz de fazer, de criar, sabe? De repente. E quantos outros tesouros tem guardados que eu posso resgatar, Não, né? tem E muito. contribuir com o coletivo desse lugar autêntico, desse lugar integrado, né? De você passar pela terra e deixar um legado, deixar a sua marca, né? Deixar a sua impressão no mundo, a sua impressão energética, digital, né? Assim, digamos assim. Deixar a sua marca mesmo, é o legado. Uma coisa que a sistêmica fala muito, que eu acho muito interessante, é que, e o Bert Hellinger fala isso, ele falava isso, quando você não tem filhos, mas você pode deixar legado, os seus filhos, os seus livros, os seus trabalhos, a sua marca. Você tem um legado. E nem Sim, sempre esse legado são filhos. Esse legado é a sua marca, o seu trabalho, a sua criatividade, a sua história, o que você contribuiu para a humanidade. Esse é o seu legado. E isso que eu acho mais lindo de tudo. O que você é, deixa para a humanidade? O que você fez que nem que seja um grãozinho você deixou? e depois que eu tive acesso também à astrologia, sabe, ficou muito claro para mim que existe um mapa, né, onde a gente tem aí alguns passos para serem dados, né, e que se a gente não dá, a coisa vai complicando, ao invés de ficar mais leve. Então, quanto antes a gente puder olhar para essas questões, quanto antes a gente puder se conhecer, né, entender como que, qual que é o propósito da gente estar aqui, mais leve fica. Porque se a gente não faz esse movimento, né, a gente pode estar indo contra a evolução do planeta. Então, em algum momento, isso pode comprometer mesmo, até a saúde, né, física, em todos os níveis. Sim, isso é uma realidade. Quando você, dependendo do que está acontecendo com você, acontece no seu físico.
E aí, não vou entrar nesses detalhes das maldições familiares que a gente vê. Nossa, mas aquela família tem sempre aquele tanto de doença, porque ela não evoluiu, ela continua batendo na mesma tecla, então isso vai se perpetuando por gerações. Eu vou só falar isso, que é muito interessante. Isso é uma outra história, maldição familiar é um negócio muito legal, que Sim. vai Aham. lado. Mas é isso. Então, quando você não se predispõe a sair da mesmice, não se predispõe a evoluir, você fica naquela consciência boa, repetindo uma mesma história, as mesmas doenças, os mesmos fracassos. E aí, cada um decide o que tem de fazer. Eu convido todo mundo Perfeito. a ir. Muito obrigada, querida. Foi muito bom. Você é um super gentil, ter aceitado meu convite de última hora. Não, mas olha, eu amo falar com você, acho muito legal. Eu cresço muito quando eu falo com você, muito legal mesmo. E muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada pelo convite. Minha Que bateria vai bom. acabar. Tá Ah, dormindo. meu Deus, tá. Então eu vou falar aqui rapidamente, né, que eu tenho um trabalho com a lúdica terapia, o livro A Jornada da Mulher Selvagem já está na pré-venda da Amazon. Tá no link da jornada Uma Nova Mulher, desse perfil que a gente entrou aqui, tá no link também da bio do Baba Vargas, babavargas.art. E queria convidar todo mundo para o aprofundamento VIP, que vai acontecer na segunda-feira, aprofundamento coletivo. Vou divulgar no Baba Vargas, babavargas.art e no Jornada Uma Nova Mulher. Quem sentir de vir conosco, né? Se a Sônia puder vir também, será super bem-vinda, porque a Agradeço. intenção é a gente reunir mais para trocar mais informações. Segunda-feira você já vai colocar. Sim, segunda-feira no Zoom, tá? E aí a Tá. gente vai ter alguns exercícios de conexão com essa mãe selvagem. Quem Ai, sentir de vir muito legal. conosco, Muito né? legal. E Vou quem ver. sentir de adquirir o livro também, na pré-venda. Já Tá estamos lá. lindo, gente. Tá lindo. É o primeiro de vários. Se eu fosse vocês, eu comprava lá, reservava a sua É isso aí. unidade, Ó, né? eu gostaria de dizer para vocês, sábado eu vou estar dando um curso aqui em São Paulo, em Moema, na Jamaris, no Palácio dos Cristais, na Jamaris 744. Pode fazer por WhatsApp as inscrições sobre Desatando os Nós do Feminino, um curso super prático, um workshop mesmo, só exercícios práticos para desatar esses nós e para a vida e para os relacionamentos numa boa. Vejo vocês. Se vocês quiserem, Sim, então tá, é isso. Um beijo grande, até a próxima. até a próxima. Tchau, até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau, tchau.